Olá, tudo bem? Pessoal, esta aula tem por objetivo apresentar todas as propriedades dos limites. As principais, existem outras propriedades, por exemplo, o teorema do confronto, que nós vamos falar numa próxima aula. Mas o objetivo é a gente apresentar as principais propriedades dos limites. Na aula anterior, eu apresentei algumas propriedades, demonstrei algumas, deixei algumas de exercício, não é verdade? Mas o objetivo dessa aula é a gente apresentar e aplicar essas propriedades dos limites para o cálculo de alguns limites, tá bom? Então, a primeira propriedade dos limites, que eu apresentei na aula anterior e demonstrei, foi essa aqui, né? O limite da soma é a soma dos limites. Isso a gente trabalhou na aula passada. Propriedade 2 diz que o limite da diferença, tá vendo aqui, ó? Limite de uma diferença é a diferença dos limites. Deixei como exercício aí para você, não é verdade? Propriedade 3 diz que o limite do produto, tá vendo aqui tem um produto, tá vendo? Limite do produto é o produto dos limites. Conforme a gente observa, pessoal, as propriedades dos limites são bem comportadas. O que eu quero dizer com isso? O limite da soma é a soma dos limites, o limite do produto é o produto dos limites. Mas isso não acontece sempre em matemática. Por exemplo, quando a gente está falando de logaritmo, o logaritmo do produto, por exemplo, não é o produto dos logaritmos, na verdade. O logaritmo do produto é a soma dos logaritmos. Muito bem. Continuando. O que mais a gente tem? Propriedade 4. Limite quando x tende a A de c vezes f de x é c vezes limite de f de x quando x tende a A. Essa propriedade diz para você que toda vez que você estiver calculando o limite de uma função que está multiplicada por uma constante, essa constante você pode colocar para fora do limite. É isso que diz essa propriedade 4. Propriedade 5, importantíssima, diz que o limite de um quociente, tá vendo? É o quociente dos limites. Agora, é claro, considerando aqui, né, o limite do denominador, um número diferente de zero. A fração não pode ter denominador zero, não é verdade? Então, essa é a propriedade 5. Limite do quociente é o quociente dos limites. Propriedade 6. Limite da potência, tá vendo aqui? Ó, você tem limite da potência, é o quê? É a potência do limite. Tudo bem? É a propriedade 6. Limite da potência é a potência dos limites. Propriedade 7. Limite de uma constante, da função constante, pessoal. Limite de uma constante quando x tende a A é a própria constante. Tudo bem? Limite de uma constante é a própria constante. Aqui a gente tem a função f de x igual a x, que é a função identidade. O limite da função identidade quando x tende a A é o próprio A. Não vai confundir as duas não, tá? Aqui a gente tem função constante, aqui a gente tem função identidade, tá? Limite de uma constante é a própria constante, e limite da função identidade quando x tende a A é o A, tá? Propriedade 9. Limite de x elevado a n quando x tende a A é A elevado a n. Propriedade 10. Limite da raiz, ó, limite de raiz enésima de x quando x tende a A é raiz enésima de A. Excelente. E a propriedade 11 diz que é parecida com a propriedade 6, né? Aqui está falando do limite da potência, aqui está falando do limite da raiz, na verdade, olha. Limite da raiz é a raiz dos limites, do limite. Aqui a gente tem limite da potência é a potência do limite. Aqui o limite da raiz é a raiz do limite. Ela mostra para a gente que, se você quiser calcular o limite de uma raiz, você pode colocar o limite para dentro da raiz. Aqui, a gente colocou o limite para dentro da raiz. Tudo bem, pessoal? Essas são as principais propriedades dos limites que nós vamos fazer alguns exemplos agora para aplicá-las. Vamos lá? Então vamos lá, pessoal. Como primeiro exemplo, a ideia é trabalharmos as propriedades dos limites. Limite de 10 quando x tende a raiz de 3. O que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem o limite de uma constante. E conforme eu mostrei aí para vocês, o limite de uma constante é a própria constante. Então isso aqui dá 10. Acabou. E tem B. Limite de x quando x tende a 3. Né? Limite da função identidade quando x tende a 3, isso vai dar 3. Qual propriedade eu estou usando aqui? Estou usando a seguinte, olha. Limite da função identidade x quando x tende a A é igual a A. Muito bem. Aqui já cabe
uma observação, pessoal. Não sei se você lembra, não sei se você assistiu a aula sobre a definição de limite. E aí, naquela aula, nós provamos, através da definição, que limite de x ao quadrado, quando x tende a A, é igual a A ao quadrado. Não sei se você lembra, não sei se você assistiu, mas fizemos um bocado de conta para provar isso aqui através da definição. Agora, de posse das propriedades, pessoal, olha como é que é fácil provar esse limite. Olha só, limite de x ao quadrado quando x tende a A é o mesmo que limite quando x tende a A de x vezes x, na verdade. X ao quadrado é o x vezes x. Portanto, eu tenho um limite de um produto, na verdade. Eu tenho um limite de um produto. O limite de um produto é o produto dos limites. Isso é limite de x quando x tende a A vezes o limite de x quando x tende a A. Bom, o limite de x quando x tende a A dá A, o outro limite também dá A, e A vezes A ao quadrado. Olha só, com meia linha, na verdade, a gente conseguiu demonstrar esse limite. Então, essa é a importância das propriedades dos limites, né? Facilitar as contas. Tudo bem? Então, vamos lá, continuando. Continuando. Próximo exemplo. Vamos colocar assim, item C, limite de x elevado a 4 quando x tende a 2. Bom, isso de acordo com as propriedades, né? Vai ser o 2 elevado a 4 e o 2 elevado a 4 dá 16. Item D agora. Item D. Vou começar a trabalhar alguns mais interessantes agora. Limite quando x tende a menos 2 de 4x mais 1. Novamente, pessoal, se você for calcular esse limite aqui através da definição, você vai fazer um bocado de conta. Mas olha como é que fica fácil quando a gente aplica as propriedades. Vou fazer bem devagar, com todos os detalhes. A ideia é treinarmos as propriedades, tá, pessoal? Inicialmente, o que a gente enxerga aqui? A gente enxerga uma soma. E a gente viu que o limite da soma é a soma dos limites. Ou seja, isso é limite de 4x quando x tende a menos 2, mais o limite de 1 quando x tende a menos 2. Muito bem. O que eu tenho aqui agora, pessoal? Eu tenho uma constante multiplicando a função. O que nós combinamos? Que essa constante vem para fora do limite. Então, isso vai ser 4 vezes o limite de x quando x tende a menos 2, mais o limite de 1 quando x tende a menos 2. Excelente. Então, isso vai ficar 4 vezes, olha só, limite da função identidade quando x tende a menos 2 é o menos 2. Mais limite de uma função constante quando x tende a menos 2, o limite da constante é a própria constante. Então, 1, né? 1. 4 vezes menos 2 dá menos 8, mais 1, e menos 8 mais 1, menos 7. Pronto. Acabei de calcular esse limite usando as propriedades. Próximo exemplo. Exemplo é limite quando x tende a 1, por exemplo, de 3x menos 1. 3x menos 1. Ah, tá. Vamos colocar uma elevada a 5 aqui, olha. Então, o que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho um limite de uma potência, uma função potência, na verdade. O limite de uma potência é a potência do limite. Ou seja, isso é o mesmo que limite de 3x menos 1. Deixa eu até colocar um colchete aqui assim, ó. 3x menos 1. Quando x tende a 1 elevado a 5, tá? Estou usando qual propriedade? Que o limite da potência é a potência do limite. Bom, o que eu tenho aqui agora, pessoal? Eu tenho um limite de uma diferença. E o limite da diferença é a diferença dos limites. Então, isso vai ser igual... Vou abrir o colchete aqui, ó. Limite de 3x quando x tende a 1
menos limite de 1, né? De 1 quando x tende a 1. Excelente. Devagar com todos os detalhes, tá? Ainda elevado a 5. Muito bem. O que eu tenho aqui, pessoal? Um limite de uma constante vezes uma função. O que nós combinamos? A constante vem para fora do limite. Então, isso é igual, abre o colchete, 3 vezes o limite de x, quando x tende a 1, menos o limite de 1 quando x tende a 1. Excelente. Fechou o colchete, elevado a 5. Elevado a 5. Muito bem. Isso vai ser igual... deixa eu fazer aqui agora. Vai ser igual... Vamos lá, agora fazendo as contas, tá? 3 vezes, abrir colchete, ó, 3 vezes limite da função identidade quando x tende a 1, dá 1. Menos limite da constante, quando x tende a 1, limite da constante é a própria constante. Dá 1, fechou o colchete, elevado a 5. Quanto é que vai dar isso? 3 vezes 1 dá 3, menos 1, 2. 2 elevado a 5. E 2 elevado a 5 dá 32. Excelente, não é verdade? Próximo exemplo, limite quando t tende a 3 de 3t mais 4 vezes 7t mais 9. Muito bem, pessoal, muito bem. O que a gente enxerga aqui inicialmente? Um produto, na verdade. Eu tenho um limite de um produto. E o limite do produto é o produto dos limites. Então, isso vai ser limite de 3t mais 4, quando t tende a menos 3, vou colocar um colchete aqui, ó, isso, vezes o quê? O limite, vou colocar outro colchete, limite de 7t mais 9, quando t tende a menos 3. T tende a menos 3. Pronto. Que propriedade eu usei aqui? A seguinte. Limite do produto é o produto dos limites. Bom, olhando para o primeiro limite, o que eu tenho aqui, pessoal? Limite de uma soma. E aqui também, né? Limite de uma soma. Limite da soma é a soma dos limites. Então, isso vai ser igual, abre o colchete, limite, quando t tende a menos 3, de 3t, mais limite, quando t tende a menos 3, de 4. O que eu usei aqui mesmo? Usei a seguinte propriedade, o limite da soma é a soma dos limites. Bom, vamos para o segundo colchete. Vezes... Novamente, eu tenho outra soma, né? Limite da soma é a soma dos limites. Limite de 7t, quando t tende a menos 3, mais o limite quando t tende a menos 3 de quem? De 9. Excelente. Devagar com todos os detalhes, pessoal. O objetivo é treinar as propriedades. Bom, isso vai ser igual. Observe que aqui eu tenho limite de uma constante vezes uma função. O que nós combinamos? A constante vem para fora do limite, né? Então aqui a gente vai obter, ó, 3 vezes o limite de t, quando t tende a menos 3, mais o limite de 4, quando t tende a menos 3. Fechou esse colchete. Vamos para o segundo colchete agora, ó. Vezes o quê? Observe que aqui eu tenho 7 vezes a função identidade, né? Então, uma constante vezes a função, a constante vem para fora do limite. Então, é 7 vezes o limite quando t tende a menos 3 de t, mais limite de 9 quando t tende a menos 3. Muito bem. Já estamos finalizando. Agora a gente substitui os valores, tá, pessoal? Vai ficar assim, 3 vezes limite da função identidade quando t tende a menos 3. Dá um menos 3. Aqui a função f de t igual a t, que é a função identidade, tá, pessoal? Porque a variável aqui é t, tá bom? Mais limite de uma constante é a própria constante. Então, mais 4.
Fechou o colchete. Vamos para o segundo colchete. Limite, aqui eu tenho o quê? 7 vezes o limite da função identidade quando t tende a menos 3, dá um menos 3. Mais o limite de uma constante é a própria constante. Excelente, na verdade? Isso vai ser igual. 3 vezes menos 3 dá menos 9. Menos 9 mais 4 vai dar menos 5. Então, menos 5 vezes 7 vezes menos 3 vai dar menos 21. Menos 21 mais 9, isso vai dar menos 12. Então, vezes menos 12. Isso é igual. Menos com menos mais, 5 vezes 12, 60. 60 é o limite procurado. Próximo exemplo, calcular o limite quando x tende a 4 de 6x menos 1 sobre 2x menos 9. Inicialmente, o que a gente enxerga aqui, pessoal? Um quociente. Então, eu tenho o quê? Limite de um quociente. O limite do quociente é o quociente dos limites. Então, isso vai ser igual... Aqui está o traço principal, não é verdade? Igual aqui, a limite... Quando x tende a 4, de 6x menos 1, sobre o limite, quando x tende a 4, de 2x menos 9. 2x menos 9. Excelente, excelente. Isso é igual, vamos lá. Bom, o que eu tenho no numerador dessa fração, pessoal? Eu tenho o limite de uma diferença. E o limite da diferença é a diferença dos limites. Então, isso vai ser limite de 6x quando x tende a 4, menos limite da função identidade 1, né? Desculpa, da função constante igual a 1, limite de 1, quando x tende a 4. E aqui no denominador, novamente, eu tenho o limite de uma diferença. O limite da diferença é a diferença dos limites, ou seja, é o limite quando x tende a 4 de 2x, menos o limite de 9 quando x tende a 4. Vamos lá. Isso é igual, devagar, com todos os detalhes para que todos acompanhem. Tá bom, pessoal? Bom, olha para esse limite. Eu tenho uma constante vezes a função. O que nós combinamos? A constante vem para fora do limite. Então, isso é 6 vezes o limite de x quando x tende a 4, menos o limite da função constante igual a 1 quando x tende a 4. Denominador agora. Eu tenho 2 vezes uma função. O 2 é constante, vem para fora do limite. 2 vezes o limite de x quando x tende a 4, menos o limite da função constante 9 quando x tende a 4. Acho que agora já dá para a gente calcular os limites, não é verdade? Isso é igual aqui, ó. 6 vezes. Limite da função identidade quando x tende a 4, dá 4. 6 vezes 4, menos limite da função constante é a própria constante, 1. Aqui, 2 vezes limite da função identidade quando x tende a 4, dá 4. Menos limite da constante é a própria constante. Isso vai ser igual a 6 vezes 4 dá 24, 24 menos 1, 23. Sobre 2 vezes 4 dá 8, 8 menos 9, menos 1. E 23 dividido por menos 1 dá menos 23. Excelente. Então, o limite pedido é menos 23. Próximo exemplo, limite de raiz cúbica de x ao quadrado menos 5x menos 4 quando x tende a 4. Então tá, pessoal, vamos ver como é que a gente faz isso. Inicialmente, o que a gente enxerga aqui? Uma raiz, né? Eu tenho um limite de uma raiz. E o limite da raiz é a raiz do limite. Ou seja, o limite pode passar para dentro da raiz. Tá bom? Então, isso vai ser raiz cúbica de quem? Do limite quando x tende a 4, de quem? De x elevado a 2, menos 5x menos 4. Então, estou usando aqui nesse momento
a seguinte propriedade: o limite da raiz é a raiz do limite. Ou seja, você quer calcular o limite de uma raiz, esse limite você pode colocar para dentro da raiz, tá? Bom, o que a gente enxerga aqui agora? É soma e diferença, né? E limite de soma e diferença é soma e diferença dos limites. Então, isso vai ser igual a raiz cúbica de limite de x ao quadrado quando x tende a 4, menos limite de 5x quando x tende a 4, e aqui menos limite de 4 quando x tende a 4. Excelente, excelente. Uma passagem a mais, observe que aqui a gente tem o limite de uma constante vezes uma função. A constante vem para fora do limite. Então isso é raiz cúbica. Lembrando sempre, pessoal, que o objetivo é treinarmos as propriedades, tá? Limite de x ao quadrado quando x tende a 4, menos a constante vem para fora do limite, 5 vezes o limite de x quando x tende a 4, menos limite de 4 quando x tende a 4. Bacana demais, não é verdade? Pronto, agora eu vou calcular os limites, tá? Isso vai ser raiz cúbica de quem? Olha, limite de x ao quadrado quando x tende a 4 é o 4 ao quadrado. 4 ao quadrado. Menos 5 vezes limite da função identidade quando x tende a 4, dá o 4. Menos limite da função constante é a própria constante. Excelente. Isso vai ser igual a raiz cúbica de quem? 4 ao quadrado vai dar 16. Menos 5 vezes 4, menos 20. Menos 4. Isso é igual a raiz cúbica de 16 menos 20 vai dar menos 4. Menos 4, menos 4, menos 8. Menos 8. E a raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Excelente, pessoal. Está aí o limite procurado. E um último exemplo, pessoal, para a gente finalizar esta aula. Limite quando x tende a 1 de raiz de x mais 1 sobre raiz de x elevado a 6. Então, a gente tem aqui, ó, limite de uma potência. E o limite da potência é a potência do limite. Então, isso é igual, ó, vou abrir um parênteses aqui bem grande, a limite, vamos colocar um colchete? Vai ser melhor. Um colchete, a limite, quando x tende a 1, de quem? De raiz de x, mais 1 sobre raiz de x. Fechou o parênteses aqui, ó. Aqui a gente tem um parênteses. Fechou o colchete, elevado a 6. Tudo bem, pessoal? Então, estou aplicando aqui nesse momento a propriedade limite da potência e a potência do limite. Muito bem. O que eu enxergo aqui agora? Uma soma, né? Então, eu tenho o limite de uma soma. O limite da soma é a soma dos limites. Então, isso vai ser igual, ó, vou abrir o colchete novamente, limite de raiz de x quando x tende a 1, mais o limite de 1 sobre raiz de x quando x tende a 1. Fechou o colchete aqui, ó, elevado a 6. Bom, aqui eu tenho o limite de uma raiz. O limite da raiz é a raiz do limite. Então, vamos lá, devagarzinho para a gente entender isso aqui. Abre o colchete. Isso vai ser o quê, então? Vai ser a raiz quadrada do limite de x quando x tende a 1. Não é isso? Limite da raiz é a raiz do limite, ou seja, o limite pode passar para dentro da raiz. Mas, olha, aqui inicialmente, pessoal, a gente tem um quociente. O limite do quociente é o quociente dos limites. Então, vai ficar assim, ó. Limite da função constante 1 quando x tende a 1 sobre o limite de raiz de x quando x tende a 1. Devagar com todos os passos. Fechou o colchete aqui, elevado a 6.
Excelente. Bom, já estamos chegando lá, tá? Igual. Aqui vamos abrir o colchete. Vamos repetir os limites, depois a gente calcula todos, tá? Raiz quadrada de limite de x, quando x tende a 1, mais, aqui eu vou ter o limite de 1 quando x tende a 1, e aqui o limite da raiz é a raiz do limite. Então, isso vai ser a raiz quadrada do limite de x quando x tende a 1. Excelente. Fechou o colchete aqui, ó. Elevado a 6. Pronto, agora a gente pode calcular esses limites, né? Lembrando sempre que a ideia é treinar as propriedades dos limites. Então, aqui eu vou ter o quê, pessoal? Eu vou ter a raiz quadrada do limite da função identidade quando x tende a 1, dá 1. Mais, o que eu tenho aqui? Ó? Limite da constante. O limite da constante é a própria constante. 1 sobre a raiz de quem? Limite da função identidade quando x tende a 1, dá 1. Limite da função identidade quando x tende a A, pessoal, dá o A, tá? Isso aqui, fechou o colchete, elevado a 6. Bom, raiz quadrada de 1 é o mesmo, então aqui a gente vai ter 1, mais 1 sobre raiz quadrada de 1 é 1. Vou melhorar esse colchete aqui. Ainda elevado a 6, portanto eu vou ter, olha só, 1 dividido por 1 dá 1, mais 1, 2. 2 elevado a 6. E o 2 elevado a 6 é 64, né? Pronto, 64 é o limite procurado. Então tá aí, propriedade dos limites. Lembrando que eu deixei aí para vocês uma lista de exercícios sobre esse assunto que eu ministrei aqui, nessa aula e na aula anterior. Então tá lá a lista de exercícios. Caso você não consiga resolver, eu deixei também a resolução comentada. Mas vamos combinar o seguinte, tente mesmo resolver os exercícios. Caso não consiga, aí dá uma olhadinha lá na resolução comentada que eu fiz. Tudo bem, pessoal?